Mulher, você quer ser lembrada pelo quê? Eu não tô falando de fama, tá? E nem tô falando de você ter milhões de seguidores. Eu tô falando de quando alguém ouvir o seu nome, lembrar de algo que remete a você ou aquilo que é seu. Sabe quando você pensa em uma pessoa e imediatamente vem uma característica? Ah, aquela mulher é ótima falando. Ela é exemplo de organização. Ela entende muito bem de autoimagem. Agora pensa em você. O que as pessoas lembram quando pensam em você? E se você ficou alguns segundos sem saber responder, então essa conversa seja justamente para você. Existe uma diferença enorme entre aparecer e ser lembrada. Hoje você pode aparecer todo santo dia. Pode postar stories, pode fazer reels, pode gravar vídeos, mas se a sua comunicação muda completamente a cada semana, talvez as pessoas até te vejam, mas elas não vão saber exatamente por que deveriam lembrar de você. Eu não estou dizendo que você precisa falar de uma única coisa para o resto da vida. Não é isso. Mas precisa existir uma linha, uma essência, uma mensagem que atravesse aquilo que você faz. Porque posicionamento é fazer com que as pessoas reconheçam a sua voz, mesmo quando você está falando de assuntos diferentes. Imagina só uma situação. Você está ali numa conversa entre amigas, tá? 3 amigas. Aí uma vai dizer: eu quero crescer no digital. A outra: eu quero empreender. E a terceira: eu quero aparecer mais. Aí você vai perguntar para cada uma: mas sobre o que é que você quer ser conhecida? Aí elas vão te responder: eu gosto de várias coisas. Esse eu gosto de várias coisas é onde muita mulher se perde. Porque ela tem conhecimento, ela tem experiência, ela tem personalidade, história, mas tá tudo espalhado, tudo bagunçado. É como você abrir aquela gaveta e encontrar absolutamente tudo lá dentro, aquela verdadeira bagunça. Pois é, tem coisa demais. E no digital, quando você não organiza aquilo que você quer comunicar, quem tá do outro lado também não vai conseguir organizar você na cabeça. Aí vem aquela sensação: posto, mas parece que ninguém me conhece de verdade. Então eu quero te propor um exercício, tá? Pega um papel e uma caneta e escreve exatamente isso. Eu quero ser lembrada como a mulher que. Aí você vai terminar essa frase. Eu quero ser lembrada como a mulher que ensina outras mulheres a se posicionarem. Eu quero ser lembrada como a mulher que mostra que é possível empreender sem deixar de ser quem você é. Ou ser lembrada como a mulher que ajuda outras mulheres a perderem o medo de aparecer. Percebe? Vê como é diferente? Isso começa a criar direção. Aí depois você pode perguntar: o que eu preciso falar para que essa associação aconteça? Porque se você quer ser lembrada por posicionamento, você precisa falar sobre posicionamento. Se você quer ser lembrada por comunicação, você precisa comunicar. Não adianta querer ser reconhecida por algo que você quase nunca coloca na sua comunicação. E tem outra coisa importante. Não tente ser lembrada por aquilo que já funciona para uma outra pessoa. Porque eu sei como é fácil a gente olhar para alguém que está crescendo e pensar: eu quero fazer igual. Você pega o jeito de falar, você pega a estética, você pega os temas daquela pessoa, frases. Só que existe um problema. Quando você passa muito tempo tentando parecer uma outra pessoa, vai ficar muito difícil para o público descobrir quem você é e você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Pode ter certeza. Eu sei que você tem uma maneira muito particular de enxergar as coisas. Uma história que só você viveu, uma experiência que só você teve. Uma opinião que nasceu na sua caminhada, no seu patrimônio. Então, minha amiga, não esconda isso tentando parecer pronta ou parecida com alguém. As pessoas, elas não precisam de uma segunda versão de quem já existe. Elas precisam encontrar você. Então, eu quero que você saia desse vídeo com uma pergunta na cabeça. Quando alguém pensar em mim daqui a um ano, o que eu quero que venha à mente dessa pessoa? Não precisa ter a resposta perfeita para hoje, tá? Mas precisa começar a construir essa resposta. Cada vídeo, cada história, cada opinião. Cada vez que você aparecer.
Tudo isso vai ensinando as pessoas a reconhecerem você, exatamente quem você é, do seu jeitinho. E lembra, você não precisa ser conhecida por todo mundo. Você precisa ser inesquecível para as pessoas certas. Mulher, pensa nisso antes de criar o próximo conteúdo, tá? Não pergunta só sobre o que eu vou falar hoje. Não. Você vai perguntar o que eu quero que as pessoas lembrem de mim depois que esse vídeo acabar. Porque aparecer coloca você na frente das pessoas. Mas o posicionamento, ele vai fazer com que elas saibam por que lembrar de você. Não esquece, mulher que se posiciona não pede licença. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.